Pronto, agora vai. Bora lá então, pessoal. Lentes esféricas, vamos juntos. Pessoal, o que é uma lente? Né? Uma lente, pessoal, ela tem a mesma ideia, apesar das suas diferenças, a gente vai ver, com relação a espelhos, né? São dispositivos ópticos, isso que a gente tem que entender, né? É um dispositivo. Agora, o fenômeno físico que está por trás da lente, esse sim é diferente do fenômeno que está por trás do espelho, né? O fenômeno que está por trás do espelho é a reflexão, que a gente estudou todas as suas leis, as propriedades, as formações de imagem, etc. e tal. O fenômeno óptico que está por trás da lente é a refração. Por isso que a gente estuda primeiro a refração no módulo 3, para agora estudar a aplicação dessa refração no módulo 4, que são as lentes, né? Você pega, por exemplo, as lentes dos nossos óculos, a luz atravessa a lente, por isso que a gente consegue enxergar o que está na nossa frente. O espelho a gente já conversou bastante, no espelho a luz não atravessa, perfeito? E aí, pessoal, no espelho a gente viu que tinha lá a face côncava e a face convexa, né? O sentido do tipo de espelho. Aqui é parecido, tá? Mas o que a gente tem que entender, pessoal, que a lente esférica, a lente que a gente utiliza aqui nas nossas brincadeiras, ela tem dois pedaços. Tá? É um pedaço grudadinho com o outro. Por isso que a gente fala que tem duas faces. Tá? Uma dessas faces, pessoal, um desses pedaços da lente, que está um grudadinho no outro, uma dessas faces tem que ser necessariamente esférica. Por isso que é lente esférica que a gente está estudando. Né? A outra face ela pode ser plana ou ela pode ser esférica. Você que estudou este bimestre, ou ainda está estudando este bimestre em matemática, análise combinatória, um dos conteúdos mais fabulosos de todo o ensino médio, arranjo, combinação, permutação, princípio fundamental da contagem, toda aquela pataquada, né? Probabilidade e tal, um negócio fabuloso, hein? Presta atenção na pergunta que eu vou te fazer, quero ver quem vai entender. Sabendo que eu tenho uma lente com duas faces, uma face é necessariamente esférica, outra face pode ser plana ou esférica, quantas lentes diferentes eu posso ter? Pergunta de matemática. Quantas lentes eu posso formar? Sabendo que uma face tem que ser esférica e a outra face pode ser plana ou esférica. Olha que pergunta legal. Eu vou dar essa dica para o Thiago lá para ele fazer para vocês. Quantas lentes, pessoal? Quem é bom em análise combinatória? Tá chegando resposta aqui, deixa eu ver. Tem gente que mandou 6. Pessoal, será que são 6 lentes que eu posso fazer? Alguém dá mais, alguém dá menos? O que vocês acham? Tem gente que mandou 4, tem gente que mandou 2. Pessoal, realmente vão ser 6. São 6 lentes esféricas, tá? Pensa comigo. Se uma face, isso aqui é um arranjo, né, pessoal? É princípio fundamental da contagem, né? Ó, olha aqui, ó. Duas faces, tá? 2 risquinhos. Você não aprendeu a fazer assim? Depois multiplica os números, você coloca lá nas possibilidades. Se uma face é necessariamente esférica, ela pode ser côncava, ela pode ser convexa. Então tem duas opções aqui. Perfeito? Na primeira face. Na outra face, pessoal, ela pode ser plana ou esférica. Então ela pode ser plana, côncava ou convexa. São 3 opções. Tá aqui, ó. 3. Pelo princípio fundamental da contagem, você multiplica. É ou não é? 2 vezes 3, 6 tipos de lentes, tá bom, pessoal? São essas aqui que eu coloquei para você, tá? Então eu posso ter uma lente que as duas faces dela são convexas, né? Aí a gente chama de lente biconvexa. Pode ter uma lente que uma face é plana, a outra é convexa. Plano-convexa. Sempre da esquerda para a direita o nome, tá bom, pessoal? Lente côncavo-convexa é o jeito que as faces estão acopladas. Posso ter uma lente bicôncava, lente plano-côncava, lente convexo-côncava. Pessoal, eu não quero que você esquente a cabeça sabendo desenhar e sabendo qual é o nome, tá bom? Porque a gente vai ver um jeito muito mais simples de representar esses caras para fins de exercício, tá? O que eu quero que você lembre é assim, ó. Um grupo, e a gente vai ver qual é o nome desse grupo, isso sim você precisa guardar, que termina com convexa, olha só, pode ser biconvexa, plano convexa ou côncavo convexa. Quem termina em convexa é um grupo.
Quem termina em côncava é um outro grupo. Esses grupos a gente tem que saber os nomes. No outro slide eu vou colocar para você, tá bom? O desenho tal não esquenta a cabeça. Não esquenta a cabeça, tá? Pessoal, então olha aqui, ó. Temos muitas aplicações práticas, né, de lentes e a gente vai ver tudo isso no módulo 4 e no módulo 5, né? No dia a dia, pessoal, as lupas, né, as famosas lentes de aumento aí talvez sejam as mais famosas, né? Apesar da gente não utilizar muito, pessoal, tem lente que não é de aumento, tá? É lente de diminuição, isso existe, tá? E a gente vai ver como que isso acontece. Todos os óculos que a gente tem, seja para miopia, para astigmatismo, para hipermetropia, né, para visão cansada, é muito difícil ter óculos para consertar outros problemas, né? Por exemplo, o daltonismo, a gente vai conversar sobre isso na semana que vem. A questão do glaucoma, catarata, né, um pouco difícil, mas viu óculos é lente, né? E a gente vai ver como que funciona cada um. E muitos, pessoal, instrumentos ópticos que a gente tem aí no dia a dia, que são tecnológicos, vamos dizer assim, né? E que utilizam a base é lente, né? Você tem máquina fotográfica, você tem telescópio, você tem binóculo, luneta, microscópio, máquina de tirar xerox, né? A fotocópia ali e tal. Nossa, fotocópia é bem coisa de velho, né? Câmera fotográfica, não sei se eu já falei. Que mais? Holofote, né? Por lente, né? Todos esses dispositivos aí formados por lentes e muitos por associações de lentes, né? Lentes lá, uma juntada com a outra lá que a gente consegue brincar, tá bom? Dito isso, pessoal, a gente vai entender a classificação das lentes, tá? Aqueles 6 tipos lá, que existem, obviamente, tá? A gente resume esses caras em 2 grandes tipos, tá? Como eu falei para você, terminou em convexa, pessoal, é um grupão. A gente fala que esses grupos são as lentes de bordas finas, tá? Alguns exercícios chamam essas lentes de delgadas, tá? Ele já te dá a pista de qual lente ele está falando. As lentes que terminam, pessoal, com côncava, bicôncava, plano côncavo e convexo côncava, vão ser as lentes de bordas grossas ou bordas espessas, tá? O fato é, pessoal, que esses nomes, apesar deles ainda aparecerem por aí, eles têm caído em desuso. O que realmente aparece de classificação em qualquer exercício de lente, esse realmente você tem que guardar no seu coração, é essa classificação aqui, ó. As lentes de bordas finas ou delgadas, que são as que terminam com convexa, todas elas são convergentes. Lentes convergentes. Biconvexa, plano convexa e côncavo convexa. As de bordas grossas, de bordas espessas, as que terminam com côncava, bicôncava, plano côncava e convexo côncava, todas elas são divergentes. Então, na prática, pessoal, a gente tem 2 tipos de lentes: convergente e divergente. Isso você tem que guardar. Se você relembrar da primeira aula do bimestre em ótica, você vai relembrar disso aqui. Nós vimos, pessoal, que feixes convergentes são aqueles que estão vindo inicialmente ali paralelos e eles se juntam num único ponto. A lente de aumento, por exemplo, é uma lente convergente. Tanto que a gente conversou, você há de recordar dessa ideia, que a gente pode fazer fogo com uma lupa, porque os raios luminosos, né, os raios solares, se concentram em um único ponto, aumenta a temperatura. Se tiver uma folhinha seca ali, alguma coisa, você pode fazer um foguinho. Então, é uma lente convergente. Todas essas 3 aqui, ó, biconvexa, plano convexa e côncavo convexa, elas se comportam dessa forma. Elas focam o raio luminoso no único ponto, lentes convergentes. Em contrapartida, as outras são divergentes. Elas espalham os raios luminosos em relação à trajetória inicial. Tá bom? Isso é importante para nós. Muito mais importante do que saber nome biconvexa, plano côncavo, sei lá o quê. Saber convergente e divergente, tá? O que acontece com elas, tá? E se você lembrar que as que terminam em convexa são convergentes e as que terminam em côncava são divergentes, pode ser um atalho para você. Bom? Aí você pergunta assim para mim: poxa, professor, se eu tenho 3 lentes que são convergentes, 3 lentes que são divergentes, eu vou ter que ficar desenhando as lentes desse jeito aqui, com esses desenhos meio estranhos? Não, pessoal, tá? Você vai desenhar as lentes dessa forma aqui assim, tá?
Lente convergente, pessoal, é a retinha com as flechinhas saindo, afastando, tá? E as divergentes é com a flechinha aproximando. Parece que está ao contrário, né? Porque a convergente, como ela se junta, seria mais intuitivo que fosse o desenho da divergente. Né? Eu concordo. Se eu tivesse inventado, eu faria desse jeito, tá bom, pessoal? Mas não fui eu que inventei, então eu só estou levando para frente a mensagem. Lente convergente, a gente desenha dessa forma. Retinha com flechinhas saindo. Lente divergente, retinha com flechinhas entrando. Tá bom? Essa é a representação gráfica das lentes dos nossos exercícios. Ok? E na prática, pessoal, a gente tem que considerar algumas especificações das brincadeiras aqui com as lentes, tá? Existe, claro, é claro que existe, né? Condições da gente ter um meio que a lente está imersa, essa é uma palavra que a gente usa, né? Que a lente está imersa, o qual o índice de refração da lente pode ser menor que o índice de refração do meio. Pode ter. Se eu pego um vidro lá, um acrílico, né, por uma lente lá de um óculos muito fininho e coloco lá dentro da água, por exemplo. Aí o meio vai ser mais refringente, lembra dessa ideia? Vai ter um índice de refração maior do que o da lente. Isso existe? Existe. Mas olha, pessoal, um exercício de vestibular colocar isso, ele tem que ser muito sacana. Tem que ser muito sacana. Então, o que eu quero já colocar para você como especificação que vai acontecer? O índice de refração da lente vai ser maior que o índice de refração do meio, tá? E a gente coloca geralmente, pessoal, esse meio como sendo o ar para facilitar a nossa vida, tá bom? É muito difícil hoje em dia aparecer um exercício que mude isso. Então, eu já estou te dando o que realmente aparece. O meio que a gente trabalha é o ar e a lente sempre vai ser mais refringente do que o ar. E a gente despreza, pessoal, o efeito que pode ter de reflexão, de uma refração difusa, né? Na borda da lente, tá bom? A gente está preocupado em como a luz entra na lente e como a luz sai na lente, porque ela vai sofrer um desvio, tá? Então, eu não sei se você já fez isso, pessoal. Pegue o seu óculos de grau, né? Se você tiver um óculos de grau aí, quando você coloca ele, se você fizer aquele negócio de... Deixa eu tirar meu fone aqui, peraí. Se você faz aquele negócio de colocar e tirar pouco a pouco aqui, você percebe, e quanto maior o grau, a gente vai conversar o que é grau de lente, né? Quanto maior o grau da sua lente, você percebe que há mais desvio, tá? É lógico que o desvio ele é pequeno, né? Porque a gente quer ver as coisas onde elas estão. Imagina que você está dirigindo lá e o carro está num lugar e você vê ele no outro. Não tem condição, né? Usando o óculos, né? O desvio ele é milimétrico, mas ele acontece. Por quê? Porque a lente ela sofre refração. Ela sofre refração, ela sofre desvio, tá? E quanto maior o grau, talvez você já tenha visto aqueles óculos que a gente fala que é fundo de garrafa, sabe? Que são bem grossinhos mesmo. Aí o desvio ele é ainda mais acentuado. Mas ele ainda, claro, fica na casa ali dos milímetros para não ter muita diferença, tá bom? Mas a gente só está interessado na luz, no desvio da luz dentro ali da lente, tá bom? Nas bordas a gente despreza esses efeitos, tá bom, criançada? Beleza? Vamos lá, então. Do mesmo jeito, você percebe? As coisas são muito parecidas, gente. Do mesmo jeito que a gente fez com os espelhos esféricos, a gente vai fazer com as lentes também. A gente vai ver os pontos que formam as lentes lá, por isso que a gente chama de anatomia. A gente vai ver os raios fundamentais e alguns são muito parecidos com o que a gente tinha no espelho, tá? Então, se você entendeu o espelho esférico plano, nossa, se você entendeu o espelho esférico côncavo e convexo, você vai entender a lente. Você vai entender. Se você não entendeu, aí né, a conversa é outra. Mas vamos lá, então. Pessoal, vamos conversar sobre o primeiro ponto importantinho que a gente tem aqui para as lentes esféricas, que é esse FO, tá bom? O FO, pessoal, eu não coloquei o nome dele aqui, mas já anote aí para você. É o foco objeto, tá bom? Foco objeto. Lá nos espelhos esféricos, a gente viu que tinha o foco, simplesmente, né? O ponto focal. Aqui vão ter dois focos, tá? Então, um a gente chama de foco objeto. Qual é a propriedade, pessoal, do foco objeto? É muito parecido com o ponto focal do espelho esférico, né? Qual era a propriedade do ponto focal lá no espelho esférico?
O raio que passa por ele é refletido paralelo. Lembra disso? Ou o raio que vem paralelo se reflete passando sobre ele. Aqui é a mesma ideia. Só que agora, pessoal, não tem reflexão. Toma cuidado com isso, tá bom? Aqui é refração. Agora a luz atravessa a lente. Então, como que funciona? Na lente convergente, pessoal, o raio de luz, ele passa exatamente em cima do foco objeto. Passando em cima do foco objeto, quando esse raio luminoso atingir a lente, ele vai ser refratado, né? Ele vai ser desviado de forma paralela ao eixo principal. Percebeu a propriedade? Parece muito com o foco lá do espelho plano, né? Só que agora a luz vai atravessar. Então, na lente convergente, passa em cima do foco objeto, refrata de forma paralela. Na lente divergente, pessoal, a gente vai ter que resgatar aquela ideia do prolongamento dos raios, tá? Porque agora o raio luminoso não vai passar em cima do foco objeto, tá? É o prolongamento, tá bom? Então, o raio incidente está vindo aqui na direção do foco objeto. Quando ele acerta a lente, ele se refrata de forma paralela. Então, qual que é esse raio que a gente está estudando? É o vem pelo foco objeto e sai paralelo, tá? A única diferença é que no convergente, o raio passa exatamente em cima do foco objeto. Na divergente é pelo prolongamento. É só isso, tá bom? Bom, pessoal, se tem foco objeto, tem foco imagem, né? São os dois pontos focais que existem nas nossas lentes. O foco imagem, pessoal, ele também é muito parecido com o outro raio lá do espelho esférico. A gente tinha o vem paralelo, sai pelo foco. Tinha o vem pelo foco, sai paralelo. Aqui é a mesma coisa. Olha na lente convergente. Ele está vindo paralelo e está refratando, passando pelo foco imagem. Tá vendo? Ó? Vem paralelo, refrata, perdão, pelo foco imagem. Na lente divergente é o contrário. É o contrário. Agora ele está vindo paralelo, tá vendo? Ó? Só que agora, ao invés dele passar exatamente no foco imagem, né? Ele refrata na direção do prolongamento do foco imagem. Então, o que eu quero que você guarde, pessoal? Nas divergentes é só prolongamento. Guarda isso. Divergente é sempre por prolongamento dos raios. Na convergente passa exatamente em cima do ponto. E os raios são muito parecidos com o que a gente já tinha visto. Vem paralelo, sai pelo foco, vem pelo foco, sai paralelo. É sempre assim, tá bom? Tem mais um ponto. E com esse terceiro eu encerro. Só tem esses 3 pontos, tá? Tem um ponto, pessoal. Na verdade é um parzinho de pontos, né? São 2 pontos, né? Você deve ter notado que na lente tem o mesmo ponto objeto, tem o ponto imagem, tá? Então a gente tem foco objeto, foco imagem. A gente tem o ponto A objeto e o ponto A imagem. O nome desse ponto A, pessoal, é ponto antiprincipal. Antiprincipal. Anota aí porque eu não coloquei no slide, eu estou falando para você. Esse ponto A é o ponto antiprincipal. E sempre tem o ponto objeto e tem o ponto imagem. Sempre assim, tá bom? Qual que é a propriedade, pessoal, do ponto antiprincipal? Na lente convergente, você vai ter um raio que passa em cima do ponto antiprincipal objeto, vai atingir a lente, vai refratar, e aí ele passa por cima do antiprincipal imagem. Tá vendo? Ó? Passou pelo antiprincipal objeto, desviou, passou em cima do antiprincipal imagem. Então, os antiprincipais estão sempre juntos, os raios luminosos passam pelos dois. Só que na divergente, lembra que eu falei para você? Na divergente, a gente sempre trabalha com prolongamento. Prolongamento. Então, o raio luminoso agora, ele está vindo, passando pelo prolongamento do antiprincipal objeto. Ele vai refratar, vai desviar, passando pelo prolongamento do antiprincipal imagem. Pegou a ideia? Essa é a diferença básica, pessoal. Uma outra coisa que você já pode guardar sobre a lente divergente. Além dela ter a questão dos prolongamentos, a gente geralmente, pessoal, desenha os objetos, geralmente, tá? Geralmente desenha os objetos do lado esquerdo, né? Porque é de onde a luz está vindo, né? Se você perceber, pessoal,
de onde a luz está vindo, a luz incidente, na lente divergente são os pontos imagem. Tá vendo? Ó? Luz incidente, pontos imagem. É o anteprincipal imagem, é o foco imagem. Aonde a luz refratada vão estar os pontos objeto. Foco objeto, anteprincipal objeto. Na convergente é o contrário. Convergente e divergente é sempre o oposto, tá? Aonde a luz incidente, na lente convergente, são os pontos objeto. Anteprincipal objeto, foco objeto. Na lente convergente, os pontos refratados, os raios refratados, perdão, estão do lado dos pontos imagem. Foco imagem, anteprincipal imagem, tá bom? Então assim, pessoal, é muita informação no mesmo slide, às vezes a gente se perde um pouco, mas quando você colocar cada um na sua caixinha, você vai ver que não é difícil. Os raios luminosos são muito parecidos, especialmente os do foco, com relação aos espelhos. Vem paralelo, sai pelo foco, vem pelo foco, sai paralelo. Não tem o que falar. Só que um é foco objeto, outro é foco imagem. Anteprincipal. Passou no anteprincipal, refrata passando pelo outro. Anteprincipal anda junto. Todo ponto objeto tem um ponto imagem. Sempre assim. Lente divergente só pelo prolongamento. Lente convergente, o raio passa exatamente no ponto. Lente convergente, esquerda objeto, direita pontos imagem. Lente divergente, pontos à esquerda são imagem, pontos à direita são objeto. Então eu acho muito importante, pessoal, você baixar esse slide, fazer essas anotações desses desenhos e anotar isso que eu te falei, seja pela aula ou pela sacada dos desenhos. Diferencia onde estão cada ponto, cada raio em cada lente, para você não misturar as coisas. Não é difícil. Depois que a gente pega esse periférico, isso aqui é quase como consequência. Tudo bem? Alguma pergunta, alguma dúvida até aqui? Fique à vontade, hein, pessoal? Tá bom? Isso não é uma palestra, isso é uma aula, tá? Para a gente bater um papo. Vamos em frente, então. Tá aqui. Tem um outro raio, pessoal, tá? Esse é bem simplão aqui, porque existe aquele ponto, tá? E com esse aqui a gente termina, é o último raio, é o último ponto, prometo para você, tá? Lembra quando o espelho encontrava o eixo principal? Lembra disso? Era o vértice. Lembra do vértice? Aqui também tem, só que aqui a gente não chama de vértice, tá? Assim, o nome é diferente, pessoal, mas a ideia é a mesma, né? É onde a lente encontra o eixo principal, tá? Esse ponto da lente chama centro óptico, tá? O centro óptico da lente é a mesma coisa que o vértice do espelho. E o raio, pessoal, aqui é muito facinho, tá? Porque ele é igual tanto na convergente como na divergente, tá? Se um raio luminoso passar pelo centro óptico de uma lente, ele passa sem desvio, tá? Ele passa sem desvio, tanto na convergente quanto na divergente, passa reto e vai-se embora, tá bom? Então, o que eu coloquei aqui para você, pessoal, pode parecer um pouco confuso essa próxima imagem, mas é um resumo de tudo. Ó, que bonito, hein? Ah, gostou, né? Um resumo de todos os raios luminosos, tá? Vamos com calma, respira fundo. Vamos lá. Convergente. Olha o raio verdinho, pessoal. Passou pelo centro óptico sem desvio. Olha a lente divergente. Passou pelo centro óptico sem desvio. Esse é igual. Raio vermelhinho, pessoal. Vem em paralelo, reflete passando pelo foco, imagem, hein? Cuidado, foco imagem aqui, tá? Olha o vermelhinho aqui, pessoal, na lente divergente. Vem em paralelo, refrata na direção do prolongamento do foco imagem, tá? Raio roxinho, lilazinho. Passa pelo foco objeto, refrata, paralelo. Olha na divergente. Vem na direção do foco objeto, prolongamento, tá vendo? Ó? E refrata, paralelo. Raio pretinho. Passa em cima do anteprincipal objeto, refrata em cima do anteprincipal imagem. Divergente. Incide na direção do anteprincipal objeto, refrata na direção do anteprincipal imagem. Tá bom? Esses são os raios, todos resumidos, muito bonitinhos, tá? Depois anota eles aí por escrito, por extenso, para você guardar. Podem ser úteis em algum exercício aí. Tá bom? Beleza?
Vamos lá, pessoal. Para terminar a aula de hoje, do mesmo jeito, você percebe? É muito parecido. Do mesmo jeito que a gente fez com os espelhos, a gente vai fazer com as lentes. A gente tem que falar um pouco de convenções de sinais, né? Saber se tem cara positivo, se tem cara negativo, se tem cara real, se tem cara virtual, tá bom? Agora, olha a ideia. Presta atenção que isso aqui é a grande diferença em relação às lentes e aos espelhos, tá? Além da grande diferença que um ser reflexão, outro ser refração, isso aqui você precisa entender que tem muita gente que confunde e se liga na ideia. Nos espelhos, a gente sabia que tinha um lado real e um lado virtual. Perfeito? O lado real era o lado onde estava o objeto, era o lado da luz incidente. O lado virtual era o lado de trás do espelho, onde a luz não passava. Perfeito? Então, no espelho tinha lados, real e virtual. Na lente, isso não existe. Não tem mais, pessoal. Não tem mais um lado real, não tem mais um lado virtual. Essa é a grande diferença. Agora, tem imagem real na lente? Tem. Tem imagem virtual na lente? Tem. Como que eu vou saber, então, se a imagem é real ou se a imagem é virtual, se não tem lado da lente, lado real e lado virtual, tá? A gente vai entender isso, pessoal, pela questão de onde a imagem se forma. Eu já vou explicar essa ideia, aguarda aí. Vamos olhar, pessoal, para os focos, para a gente falar de sinais, tá bom? O foco objeto, pessoal, ele vai ser real, vai ser um ponto real, se ele estiver do mesmo lado que o objeto. Percebeu? Essa é a ideia. O real e virtual agora, pessoal, na lente, não é uma questão de lados, é uma questão de expectativa. Se o foco objeto estiver no lado que se espera que ele esteja, ou seja, do lado que o objeto está, este ponto vai ser um ponto real. E isso acontece, pessoal, já estou te adiantando, nas lentes convergentes. Então, na lente convergente, pessoal, o foco objeto é um foco real. Por quê? Porque ele está do lado que a gente espera que ele esteja. Está do lado do objeto. Está do lado dos raios que são incidentes. Está do lado da lanterninha, da fonte de luz. Agora, o foco objeto vai ser um ponto virtual quando ele estiver do lado oposto dos raios incidentes. Quando ele estiver do lado dos raios refratados. Ele está do lado que a gente não espera que ele esteja. Ele está do lado errado, vamos dizer assim. Se está do lado errado ao que se espera que ele esteja, este ponto será um ponto virtual. E isso sempre acontece nas lentes divergentes. Já estou te adiantando, generalizando. Então, view convergente, pessoal, é ponto real. View divergente é ponto virtual, é mais simples. Mas eu estou te explicando qual é a ideia. Porque essa ideia da expectativa, de onde a gente espera que o ponto esteja, vai ser fundamental para a gente classificar a imagem. Entendeu? A mesma ideia vai estar por trás, aqui no plano de fundo, do foco imagem. Então vamos seguir a ideia, vamos ver quem entendeu. O foco objeto é um ponto real se este pontinho estiver do mesmo lado dos raios incidentes. Ok? Então, o foco imagem, pessoal, vai ser um ponto real quando ele estiver do mesmo lado de quem? Ó que vácuo gostoso que eu estou tomando. Deixa eu ver aqui quem me mandou no chat. Isso, obrigado. O foco imagem será um ponto real quando ele estiver do mesmo lado que os raios emergentes, que os raios refratados. Entendeu? Essa é a ideia. Viu o raio que desviou da lente. O foco imagem está daquele lado, então ele é um ponto real. E isso também acontece nas lentes convergentes. O ponto foco imagem vai ser virtual se ele vai estar do lado oposto ao que a gente espera, do lado oposto dos raios refratados. E isso vai acontecer nas lentes divergentes. Então, assim, pessoal, qual é o resumo da ópera? Todos os pontos nas lentes convergentes são reais. Entendeu? Resume assim. Todos os pontos nas lentes convergentes são reais. Porque o foco objeto está do lado da luz incidente, o foco imagem está do lado da luz refratada. Todos os pontos nas lentes divergentes são virtuais.
O foco objeto está do lado da lente refratada e o foco imagem está do lado da luz incidente. É assim que funciona. Generaliza, simplifica a sua vida. Convergente é tudo real, divergente é tudo virtual. A convergente, no que diz respeito aos pontos, ela parece muito com o espelho côncavo, né? Porque todos os pontos do espelho côncavo eram reais. O vértice, o foco e o centro de curvatura, né? A lente divergente é muito parecida com o espelho convexo, porque todos os pontos são virtuais. Ok? Essa é a ideia. Tá bom? Sinais, pessoal. Os sinais são os mesmos que a gente já estava acostumado. Os mesmos. Se é real, pessoal, o foco é positivo. A distância focal é positiva. Isso só vai acontecer para a lente convergente. Se os pontos são virtuais, no caso da lente divergente, a distância focal é negativa. Tá? É igualzinho espelho, gente. É igualzinho. Não dificulta, que é simples, criança. Lente convergente é muito parecida com o espelho côncavo. Todo mundo real, distância focal positiva. Lente divergente, todo mundo virtual, distância focal negativa. Ok? Beleza. Você entendeu esse negócio, velho? Pelo amor de Deus, hein? Não entendeu? Pergunta, hein, criança? Se tem vergonha, ai meu Deus, né? De perguntar pelo microfone, manda aí no chat que eu respondo. Nem falo o seu nome e tal, porque eu sou um cara legal, às vezes. Beleza? Posso seguir em frente ou não? Então tá bom. Vamos mais um pouquinho, que eu tô com fome, mas vamos mais um pouquinho. Formação de imagens. Pessoal, você está vendo que a gente está indo muito mais rápido do que como a gente foi com espelhos, porque é uma matéria que parece muito com o que a gente já viu. Eu não quero que você esquente a cabeça com isso. Tá bom? Vamos formar imagens, pessoal. Vamos ver quem lembra. Com relação a espelhos ou com relação a lentes. Lentes também serve isso, pessoal. O que é uma imagem? Quem lembra disso? O que é uma imagem? Imagem, já mandaram aqui para mim, é o encontro de raios luminosos. Perfeito? No espelho, para formar imagem, a gente tinha que ter um encontro de raios refletidos. Concorda comigo? Para a lente, agora a gente ter um encontro de raios refratados. Ok? Tem que passar pela lente. Passou pela lente e desviou. Pego esses raios que foram refratados, onde eles se encontrarem, eu vou formar uma imagem. Igualzinho no espelho plano e no espelho esférico. A gente desenhava dois raios. Lembra lá dos raios fundamentais? A gente desenhava dois, aonde eles se encontravam, formava a imagem. Aqui é a mesma coisa. Vamos escolher dois raios, daqueles que a gente viu nos slides anteriores, para formar as imagens. Temos 4 opções de raios. Vem pelo foco objeto, sai paralelo. Vem paralelo, sai pelo foco imagem. Anteprincipal objeto, refrata anteprincipal imagem, centro óptico sem desvio. Escolhe dois, pessoal. É a mesma coisa que espelho esférico. Não dificulte, que é simples. E vou começar desenhando para a lente divergente. Você lembra, pessoal, que eu comecei desenhando para espelhos convexos? Lembra? Porque eu mostrei para você que, independente de onde o objeto estiver em relação ao espelho convexo, a imagem era sempre a mesma. Lembra disso? Como era a imagem de um espelho convexo? Quem lembra? Natureza, tamanho e orientação. Como que ela era? Quero resposta rápida. Vamos lá, pessoal. Toda imagem... Pode falar. Virtual, direito e menor? É isso aí. Virtual, direito e menor, você não pode esquecer. Toda imagem de espelho convexo é assim. E lembra que eu falei para você que a lente divergente parece muito com o espelho convexo? Lembra disso? Falei faz 2 minutos. E se eu falar para você que a imagem vai ser exatamente igual? Olha que coisa louca, bonitão. Tá aqui para você, ó. Objeto, lente divergente. Não importa onde o objeto estiver em relação à lente, perto, longe, muito longe, no inferno à esquerda, a imagem vai ser sempre a mesma. Olhe os raios luminosos que o cara escolheu para desenhar. Vem pelo centro óptico, passa sem desvio, paralelo ao eixo principal, reflete no foco objeto. Ok? Fez o prolongamento, reflete pelo foco imagem, perdão. Fez o prolongamento, pessoal, esses raios só podem se encontrar aqui. Tá vendo? Então perceba, onde os raios luminosos se encontraram, esta aqui é a imagem.
Agora pense comigo. Como que eu tenho a certeza, pessoal, que esta imagem ela é virtual? Fala para mim. Como que eu tenho certeza que essa imagem é virtual? Tem dois argumentos. Quem me fala um? Hein? Porque ela é Como? uma lente divergente, né? O foco imagem está do lado contrário do que emerge. Então, esse é um caminho muito bom. Realmente, nós sabemos que na lente divergente, o ponto, esse ponto aqui, pessoal, esse cara aqui é o foco. Quem é esse cara aqui? É o foco imagem, certo? O foco imagem, pessoal, é um ponto virtual, né? E a imagem, ela está sendo formada do mesmo lado que o objeto está. Ou seja, ela não está do lado que se espera. Perfeito? E tem uma outra característica, pessoal. Lembra que a gente falou daquela compra casada entre natureza e orientação? Lembra disso? A orientação dessa imagem, que é onde os raios se encontraram aqui da cabecinha do objeto, formou a cabecinha da imagem, é uma imagem direita. Concorda comigo? Porque ela não está de ponta cabeça, ela não é invertida. E a gente estudou bastante isso, pessoal. Toda imagem direita, ela é virtual. E toda virtual é direita. Não podemos nos esquecer disso. Então, se você avaliar, pessoal, as características dessa imagem, virtual, direita e menor, são exatamente iguais a do espelho convexo, gente. Igualzinho. Então já guarda, já ajuda. Lente divergente, espelho convexo, é tudo igual. Virtual, direita e menor. Virtual, direita e menor. E já te dou, pessoal, uma aplicação de imagem de lente divergente, tá? Lente divergente, pessoal, é que forma o óculos para os míopes, tá? Míopes do Senhor utilizam lentes divergentes. Por isso que o filósofo já dizia, pessoal, o míope não consegue, não pode ir ao zoológico, porque ele usa lente divergente, não é de ver animal, tá bom, pessoal? É uma ótima essa, todo mundo gosta, entendeu? Todo mundo tira sarro, mas todo mundo lembra, nunca mais esquece. O míope não vai no zoológico porque ele usa lente divergente, não é de ver animal, tá bom? Ai, meu Deus. É isso, pessoal. Só que agora você fala assim para mim, professor, eu sou míope, eu vou enxergar as coisas menor? Calma, né? É claro, pessoal, que existe uma diminuição, sim, da imagem em relação ao objeto. É claro que não é uma diminuição do jeito que está desenhado aqui para a lente que vai ser usada para um óculos, entendeu? Mas o míope, ele enxerga um pouco sim, a imagem menor em relação ao objeto. Não tenha dúvida disso. E quanto maior o grau da lente, a gente vai ver esse negócio, quanto maior o grau da lente, mais deformação tem, e no sentido aí da questão do tamanho, tá? Ai, tá bom. Até fiquei aqui respirando fundo aqui, tá bom? A gente está falando aqui, professor, eu tenho 4 graus. Olha, gente, a minha mãe, quando ela tinha mais ou menos a idade de vocês, ela teve que fazer cirurgia, né, para corrigir a miopia dela 2 vezes. Porque ela tinha, sabe quanto minha mãe tinha de grau de miopia? 11. 11 graus. Não sei como é que enxergava. Foi num açougueiro, porque é isso que o primeiro médico fez com ela. A córnea, a gente vai estudar córnea semana que vem, junto com a Ju. Ele deixou a córnea da minha mãe parecendo um serrote. Tudo assim, ficou toda ondulada. Teve que ir para uma outra cirurgia, arrumou. Minha mãe hoje nem usa óculos, usou por um tempo lente, depois nem lente mais usou. Tá? Consertou o da minha mãe, 11 graus, tá? Então você vê como é que ia enxergar, né? Mas, por exemplo, eu tenho um grau muito leve que eu uso só para questão de tela. Eu tenho miopia, eu tenho uma porcariazinha de nada, eu tenho mais astigmatismo. Eu tenho 1 grau, 0,75 em cada olho, eu uso mais para questão para não cansar a leitura, né, tela, tal. Mas a miopia, astigmatismo e hipermetropia, a gente conversa com mais detalhes na semana que vem, tá bom? Beleza, pessoal? Eu ia mostrar a formação de imagens das lentes convergentes, tá? Mas a gente ainda tem uma aula quinta-feira, a gente faz esse cara com calma, não tem pressa, tá? Por hoje é isso então, tá bom? Nem doeu, pronto, já passou, pessoal. Viu? Tá aí. Então assim, ó,
perceba a quantidade de relações que existem entre espelhos esféricos e lentes. Esses caras andam juntos, tem muita coisa próxima, tá? Dá uma revisadinha lá se alguma coisa passou, tá? Mas a gente vai precisar de algumas ideias aqui. Tem muita semelhança, tá bom? Beleza, criançada? Por hoje é isso então, tá bom? Agradeço a sua presença, agradeço a sua participação. Tem muita gente, infelizmente, que ainda não mandou o instrumento óptico, é até sexta, assim, tá no prazo, né? Mas deixar para a última hora, eu gosto de viver perigosamente, né? Mas enfim, qualquer coisa, pessoal, dá um toque aí pelo e-mail, mesmo à distância, a gente permanece unido, tá bom? Um beijo de luz branca refratada por lente convergente. Fiquem com Deus, se cuidem, tamo junto. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau, meus amores. Até quinta. Tchau, tchau. Falou, professor. Falou!